Lucas capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Se você já achou, por favor, se coloque de pé para fazermos a leitura do texto sagrado. Quantos já acharam, digam amém. Acompanhe com os olhos esse momento de leitura da palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas estas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Só até aqui o texto para a nossa leitura. Deixe a sua Bíblia aberta e nesse momento feche os seus olhos para orarmos e falarmos com Deus. Deus eterno, nós te agradecemos por esta manhã, pelos livramentos que o Senhor nos providenciou, onde muitos deles, Senhor Deus, talvez quase todos, não conseguimos enxergar. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pelo privilégio, Senhor Deus, de termos levantado cedo nesta manhã e virmos à tua casa com o objetivo, Senhor Deus, de permitir o teu Espírito, ó Pai, trabalhar em nossa mente, em nosso coração, nos fazer, Senhor Deus, superar todas as crises e lutas que a vida, Senhor Deus, tentam nos, ó Pai, pressionar, para que, Senhor Deus, nos distanciemos da Tua palavra, da Tua vontade. Agora que nós estamos, e somente o Senhor conhece cada coração, como anda cada pensamento, como anda cada realidade. Fala conosco, dirija-nos, Senhor Deus, que possamos ouvir a Tua palavra, crer nesta verdade e sermos, Senhor Deus, vencidos por ela. Deus não é o nosso inimigo. Deus quer nos orientar e, como nosso amigo, o Senhor quer nos falar verdades que nós precisamos ouvir. Fala conosco nesta manhã, Deus. Nós precisamos e te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. E que todos digam amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, se assentar. Eu quero trazer uma palavra nessa manhã. Está aí o tema da nossa meditação: que fique a palavra. Eu não sei o que tem ficado ou o que você tem esperado que fique, mas que sobre sua vida, independente das circunstâncias,
que fique sempre a palavra, que permaneça sempre a verdade. Eu penso, queridos, que os hábitos não são mais os mesmos. O povo, ele não é mais o mesmo diante das suas necessidades. O nosso sentimento, ele tem vivido num tempo de muita pressão para se manter íntegro, se manter reto diante da palavra de Deus, diante da vontade de Deus, diante de um propósito de Deus para a nossa vida. Nós não vivemos mais hábitos, nós não vivemos mais os mesmos costumes, porque nós não vivemos mais as mesmas necessidades. Então, diante disso, eu penso que o povo vem mudando, porque as nossas necessidades, elas também vêm tendo aparências diferentes. Então, eu gostaria de olhar para a vida e perceber que nós não estamos no momento em que o diferente, ele parece com o original. Nós estamos vivendo num momento em que o profano, ele não se assemelha muito ao santo. Nós estamos vivendo já há um tempo, uma das mais difíceis fases, e eu vou chamar assim, as mais difíceis fases da igreja, mas as diferenças entre extremos, elas diminuíram. As diferenças entre situações, elas, de uma certa forma, pioraram. E também as estratégias para essas diferenças, também elas mudaram. Por que eu estou dizendo isso, comentando isso com os irmãos? Nós estamos vivendo num tempo de trevas em meio à luz, e não vivendo um tempo de luz em meio às trevas. Nós estamos vivendo exatamente o contrário. As coisas hoje, elas se assemelham muito. Hoje, entenda isso, você talvez vá pensar, pastor, por que hoje as coisas, elas se assemelham muito? Não existe hoje uma forma mais eficaz, mais inteligente, vamos chamar assim, de atingir a igreja de Cristo, do que imitando a voz do noivo, daquele que vem buscar a igreja. O tom da voz do diabo, ele passa hoje pelos nossos pensamentos. O tom da voz do diabo hoje, ele passa hoje pelas nossas ideias, o que nos faz imaginar ser muitas vezes a voz do Senhor. Então eu queria hoje poder comparar uma coisa com os irmãos, que há um tempo atrás, as diferenças eram muito grandes. Os polos eram muito distantes um do outro. Entender o que era santo e o que era profano. Entender o que era de Deus e o que não era de Deus. E para ilustrar isso, para exemplificar isso, eu vou usar um objeto que todos nós precisamos, que é o sapato, o calçado. Por exemplo, eu calço 39. Se você trouxer para mim um sapato 35, eu não preciso nem experimentar ele. Eu vou dizer o quê? Não serve para mim. Se você trouxer para mim um sapato 45, eu não preciso experimentar ele. Eu vou dizer imediatamente o quê? É muito grande para o meu pé. Não precisa experimentar. Agora, se você trouxer para mim um tênis 38, se você trouxer para mim um tênis número 40, eu calço 39. Eu sou capaz de dizer, bom, eu vou tentar, eu vou usar. Quem sabe não seja o meu número? Quem sabe não dê certo? Então nós temos vivido hoje um tempo onde as diferenças que estavam distantes uma das outras, elas se aproximaram.
Você que hoje veste calça, melhor dizendo, número 39, você hoje tem, de uma certa forma, olhado para o 38 e pensado, eu acho que dá certo. Você tem olhado hoje para o número 40 e tem pensado assim, eu coloco lá um pouco de algodão na frente e fica tudo certo no final. Vou usar, vai funcionar, vai ser uma boa. Nós hoje temos entendido assim, as diferenças, elas se encurtaram. Nós não estamos hoje mais sendo enganados usando esta ilustração, com o calçado número 45 ou com o número 35. Nós temos sido enganados com o calçado número 38 e o número 40. Usando uma outra ilustração para exemplificar essa questão de diferenças que vem diminuindo, é que uma coisa é eu lhe dar uma tinta branca e uma tinta preta e falar para você, é a mesma coisa. Você vai dizer o quê? Não, pastor, não é. Uma é branca e a outra é preta. Se eu lhe der uma tinta com 50% de preto, vai ser uma tinta aí, um cinza escuro. Você vai dizer para mim, pastor, ainda não é uma tinta branca. Se eu lhe der uma tinta com 30% de preto, vai começar a ficar um cinza claro, e você vai dizer para mim, pastor, ainda eu consigo identificar, não é o quê? Uma tinta branca. Se eu lhe der uma tinta com 10% de preto, que vai ficar um cinza bem clarinho, você vai dizer assim para mim, pastor, ainda tem alguma coisa diferente, que não é o branco. Mas se eu lhe der uma tinta com 2% de preto, está arriscado você dizer, vai funcionar, vai dar certo. Então o que quero dizer aos irmãos hoje, é que essas diferenças, que antes eram enormes, elas se aproximaram. E como elas se aproximaram, nós começamos a o quê? A entender que tem muita coisa que parece, que pode ser, na verdade, aquilo que eu estou precisando. Então, eu queria aqui hoje fazer alguns comentários, entendendo que por mais que alguma coisa diminua as suas diferenças, ela nunca será como a original. Por mais que seja o 38 ou o 40, nunca será o 39. Por mais que seja com 2% de preto ou com 1, ainda não é branco. É a mesma coisa que você pintar uma parede de branco gelo e uma outra de branco neve. Pastor, tem o mesmo nome, mas não é branco. Nós precisamos entender isso, que existem muitas coisas que são extremamente parecidas com o original, mas que de fato não é o original. Não foi feito pelas mãos daqueles que criaram. Ou seja, quando nós olhamos para a igreja, a gente vai olhar e vai dizer o quê? Pastor, tem muita coisa hoje, olha, também louva, também tem dízimos de ofertas, também abre a Bíblia, inclusive o pastor fala até em línguas estranhas. Sim, pode parecer muito com o original, tem muita coisa que pode se assemelhar muito com o original, mas nunca, pastor, tem 1%, falta 1% para chegar ao original, mas não é o original. Eu também observo, queridos, que estar cheio do Espírito Santo e não conseguir manifestar o fruto do Espírito Santo em nosso caráter é uma incoerência. Uma coisa cheia do Espírito Santo, ela manifestará o quê? O fruto do Espírito Santo
em nosso caráter. Uma coisa cheia do Espírito de Deus vai manifestar o quê? O fruto do Espírito Santo. Acho que eu falei aqui no domingo, se não me falha a memória, de uma imagem que eu vi, inclusive acho que já até trouxe para a igreja, de uma marcha para Jesus, onde no meio daquela cidade uma multidão caminhava atrás de um trio elétrico com louvores, com canções, com afirmações de amor por Deus e pela sua palavra, quando de repente no meio do caminho havia um mendigo isolado, sem ninguém ao seu lado, sem roupas próprias, possivelmente passando fome, e aí a marcha era para Jesus. Mas aquele mendigo não teve a atenção do povo de Deus. Ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, ela precisa manifestar o fruto do Espírito, porque se não manifesta, é uma incoerência. Nós vamos pensar, está cheio de quê? De que espírito? Eu olho para isso, irmãos, e creio que o diabo, ele sabe realmente qual é a voz que o nosso ouvido gosta de ouvir. O diabo sabe realmente qual é o momento em que nós estamos vivendo e o momento em que ele quer agir. E eu estou dizendo isso aqui para os irmãos nessa manhã de maturidade, de crescimento espiritual, que as distâncias estão se encurtando. Pastor, não é possível. Fala como crente, sapateia como crente, pula como crente, tem a Bíblia que eu tenho. As diferenças estão encurtando. Então perceba, queridos, que a pior fase de um homem é que o homem que entregou a sua vida ao Senhor é quando ele não quer sair da igreja de Cristo, não estou falando da denominação, mas também não quer ser parecido com Cristo, com o Mestre, com o nosso Senhor. Então o texto que nós lemos, Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Quem levou Jesus ao deserto, irmãos? Espírito Santo. Você sabe o que aconteceu antes disso? Jesus ele entra num lugar. Que lugar é esse, queridos? Jesus, ele entra no Rio Jordão. Jesus é batizado por quem? Por João Batista. E o Espírito do Senhor veio sobre quem? Naquele momento, sobre o Cristo, o Filho de Deus. Porque, irmãos, eu estou aqui só retrocedendo um pouquinho nesta meditação, só para sublinhar uma importância neste ato. João Batista diz o que quando Jesus entra dentro das águas? Eu é que quero ser batizado pelo Senhor. Mas aí Jesus diz o que para João Batista? Não, eu quero para que se cumpra o quê? A palavra. Em outras palavras, Jesus está dizendo o quê? Eu, filho de Deus, também quero obedecer à palavra. Por isso quero me batizar. Você imagina daqui a pouco eu estar pregando e todos se levantarem e dizer, mas você não obedeceu à palavra, você não se batizou. Eu também quero obedecer à palavra. E quando Jesus obedeceu, veio o Espírito do Senhor sobre ele e depois, em seguida, o Senhor é levado pelo deserto, pelo Espírito Santo. Irmãos, nesse momento, diz então que o diabo, Satanás, tem um encontro com Jesus naquele deserto. Passados 40 dias, sem comer, sem beber, Jesus teve fome. Então ele começa: por que você não diz para essas pedras se transformarem em pães? Por que você não se joga aqui do alto do pináculo e os anjos do Senhor vão lhe segurar? Por que você não tem todo este mundo
em suas mãos. Aí Jesus vai respondendo: porque assim diz a palavra, porque assim está escrito, porque também a Bíblia está assim. E diz que em todos esses momentos, Jesus não desobedeceu à palavra. Queridos, o Senhor não orou nessa hora. O Senhor não pediu que um anjo viesse do céu, nesse momento, para destruir o diabo. Ele apenas obedeceu a palavra. E aí diz então que depois, tendo tudo isto acabado, Satanás já tinha posto o Senhor à prova. O diabo deixou até a ocasião oportuna, até um outro momento. Queridos, olhe para esse texto. Eu quero olhar para isso e dizer, irmãos, as distâncias estão diferentes. Esta semana que se passou, a anterior, nós estávamos conversando no Rio, com alguns amigos, pastores também, e nós estávamos conversando sobre os desafios dessa igreja, a igreja atual, essa reta final antes de Jesus voltar à igreja. Bom, nós começamos a elencar alguns desafios, alguns problemas. Um dos problemas que nós estamos vivendo, qual é, irmãos? Estão acabando os verdadeiros profetas. Pastor, a terra está assim de profeta. Não, é verdade. Mas os homens de Deus, os profetas do Senhor, hoje é uma raridade você realmente ver. A segunda coisa que nós estamos vivendo dentro da igreja hoje, nós estamos com muitos profetas. Hoje, a cada 100 metros você encontra uma igreja, e cada igreja tem muitos profetas. A segunda coisa que nós estamos vivendo hoje, não sei se você concorda com o seu pastor, é que existem cada vez mais coisas atraentes além da palavra, para nós estarmos sendo convencidos de seguir a Cristo. Desculpe, queridos, mas existem inúmeras estratégias. Talvez você vai compartilhar com alguém um problema que você tem e que é muito comum, e essa pessoa vai dizer para você: se você for ao encontro, isso vai ser curado na sua vida. Em outras palavras, a palavra de Deus é até boa, mas tremendo mesmo é o encontro. Em alguns outros lugares, nós vamos perceber que o Espírito Santo se manifesta mais. O que faz você pensar que existem alguns lugares que não existe o Espírito de Deus. As distâncias estão, irmãos, encurtando. Hoje nós vivemos a era da visão apostólica. Para o crescimento de qualquer igreja, você tem que mergulhar na visão apostólica. E eu não vou dar aqui o nome das visões. A igreja de Nova Vida não crê na visão apostólica para esta geração. Os apóstolos foram homens que foram testemunhas do Cristo. Os apóstolos foram testemunhas do Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: eu, apóstolo Paulo, um apóstolo fora de época. Foram eles que então foram a inspiração para escrever o Novo Testamento. E você vai perceber que nessas visões apostólicas, eles estão assim, acima da palavra. E precisam fazer uma lavagem cerebral na cabeça de todo mundo. É segunda isso, é terça isso, é quarta aquilo, é quinta isso, é sexta aquilo, é sábado isso, é domingo aquilo.
Eu tive uma irmã que veio me procurar, veio falar isso: pastor, depois que meu filho entrou para aquela igreja, nem estudar mais ele estuda. Por quê? Não posso dar tempo dessa pessoa pensar, eu preciso fazer uma lavagem cerebral. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Nós ficamos com a palavra. Não tem ninguém acima da palavra. Não tem nada acima da palavra. Mas você vai ver que nesses métodos, que são cada vez mais parecidos, existe um endeusamento de alguém. E Cristo fica fora do centro de todas as coisas. Se não fosse aquele cara, o apóstolo tal, olha... Querido, se com muita gente o nome pastor já traz problema, você imagina apóstolo. E agora já tem um outro acima de apóstolo, que é patriarca. Vão inventar outro daqui a pouco. Já pensou, irmãos? Apóstolo Levi Barros. Ia ficar ruim de me encarar, hein, irmãos? Você ia chegar na igreja e ia cair endemoniado. Já pensou, irmãos? Eu chegar num restaurante aí da cidade e falar: sirva a comida para o apóstolo. Jesus amado, irmãos. O sangue até esquentou aqui só de falar isso. Já pensou, irmãos? Então as coisas hoje são muito parecidas. E o parecido nos confunde. Jesus está lá no Getsemane, no deserto, porque outro momento que Jesus vai ser tentado é no Getsemane. Jesus está lá no deserto e o diabo está dizendo isso: olha, qual é o problema de você comer um pão nessa hora? Qual é o problema de você não estar com fome, Jesus? Coma um pãozinho. Qual é o problema de você ser segurado pelos anjos do céu? Você não é o filho de Deus, o filho do Todo-Poderoso? Qual é o problema de você ter tudo isso na sua mão? Aí Jesus vem dizendo: que fique a palavra, que fique a palavra, que fique a palavra, que fique a palavra, Satanás, que fique a palavra. Então, queridos, perceba que o diabo, ele pode chegar até 99% de semelhança em suas estratégias. E talvez você me pergunte: pastor, por que o diabo não pode chegar a 100% de semelhança nas suas estratégias? Porque somente quem nasceu de novo pode ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e obedecer à palavra. Você concorda com isso? Diga amém. Pastor, por que o diabo não pode chegar a 100% de semelhança? Porque o diabo não nasceu de novo e ele não pode obedecer à palavra. Porque somente quem nasceu de novo pode ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e pode obedecer à palavra. O diabo, ele conhece a palavra muito melhor do que todos nós, mas ele não pode obedecer à palavra. Em Lucas capítulo 24, não abra sua Bíblia, acompanhe só na projeção. Eu vou ler apenas 3 versículos. Lucas 24. Obrigado, diácono João. Me sinto privilegiado sendo servido pelo Senhor. Lucas 24, versículo de número 30. Se é apóstolo, dava uma bica na cara dele aqui agora. Lucas 24, capítulo 24, versículo 30. Quando estava à mesa com eles, isso aqui são 2 discípulos dizendo: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Agora o versículo 32. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? E o que, irmãos? Vamos ler o versículo 32. Você que é crente de verdade, leia bem forte, acompanhe na projeção.
perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? Em outras palavras, o nosso coração não começou a queimar quando ele começou a falar da palavra, quando ele começou a lembrar das promessas, lá começando por Moisés e vindo até esses dias de hoje. Quando Jesus começou a falar sobre isso, o nosso coração, que estava cansado, desanimado, frustrado, pronto para abandonar tudo, pronto para sair de Jerusalém, ir para Emaús, quando o Senhor falou isso, que aconteceu? O nosso coração voltou a queimar pela palavra. Queridos, o que isso quer dizer? Existem coisas que podem ser 99% parecidas, mas nunca serão 100%. Por quê? Porque a voz do Espírito Santo é apenas uma. E somente quem nasceu de novo pode ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a palavra. Quando Jesus partiu o pão, de repente deu a eles o pão, sumiu da presença deles, os olhos deles foram abertos. Queridos, eu não sei quantas pessoas aqui hoje precisam que os seus olhos sejam abertos para alguma coisa, mas sabe o que esses homens me ensinam? Que os olhos deles só foram abertos depois que eles ouviram a palavra. Tem muita gente, queridos, que quer estar na igreja, quer ter uma visão de Deus sem ouvir a palavra, sem obedecer a palavra. O diabo, ele pode se aproximar 99%. Você sabe o que me alegra o coração de uma certa forma? É quando uma pessoa, diante de muitas oportunidades, escolhe obedecer a palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo em que você que veste calça 39, você vai ter que diferenciar o que é um sapato 38. Você vai ter que diferenciar o que é um sapato 40. Uma certa vez eu estava numa igreja e eu tinha acabado de participar de um curso sobre dons espirituais. E quando o pastor daquela igreja ia falar amém, levantou-se um homem da tribuna. Eis que Deus está falando. E eu lá embaixo, dizendo, Senhor amado. Não era nessa igreja que eu não. E o pastor fez assim: vamos ouvir Deus falar. Irmãos, respeitando todas as pessoas e histórias, começou a apontar para todo mundo descer e tal. Você que está de camisa vermelha, me lembro até hoje da cor vermelha. Você que está de camisa vermelha, Deus está me falando que você precisa tomar uma posição. Não sei o que e tal. E eu fiquei de braço cruzado. E foi falando. Quando chegou no meu banco, eu comecei a orar. Falei, Senhor, se esse cara fizer alguma revelação para mim, ele vai se arrepender. Talvez eu seja expulso da igreja, mas ele vai se arrepender. Porque eu estou em comunhão com o Senhor. O Senhor tem que falar com quem? Comigo. Aí, quando ele chegou no vizinho que estava do meu lado, começou a falar, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Irmãos, Deus tem propósito na vida de todo mundo. E o irmão, amém, eu recebo. Deu vontade assim, idiota. Eu recebo, vem mais de Deus. Irmãos, eu estava de braço cruzado. E você sabe que o braço cruzado ele tem uma simbologia, né?
Quando ele chegou e foi apontar para mim, eu olhei na cara dele, eu acho que o Espírito Santo falou com ele. Bom, não sei, né, o Espírito Santo falar, mas ele olhou, aí eu olhei na cara dele assim, e a gente deve ter visto algum balãozinho na minha cabeça, assim, não se meta besta. Aí ele olhou e passou para o lado. Irmão, profetizou para todo mundo da igreja. Eu subi no altar no final do culto, e naquela época eu não tinha tanto domínio próprio como eu tenho hoje. Dei um abraço no pastor da igreja, e ele endeusado, o camarada foi melhor do que o pastor, ele profetizou, porque o pastor só pregou a palavra, mas ele foi melhor porque ele profetizou. Ele deu um show no final do culto. Eu cheguei para ele e disse assim: que palhaçada, hein, irmão? Deus te abençoe. Acho que aquele camarada deve ter amarrado o meu nome na boca do sapo gospel. Não sei, queridos. Mas somente quem nasceu de novo, queridos, pode ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e obedecer à palavra. E por fim, irmãos, discípulo não é quem quer apenas se parecer com o mestre. Eu sempre penso assim, que para a gente ficar com a palavra, a gente precisa querer ser discípulo de Cristo, porque Cristo ficou com a palavra, Cristo obedeceu a palavra. Então nós queremos ser o quê? Discípulos do Cristo. Mas discípulo, irmãos, não é aquele que quer apenas se parecer com o mestre. Discípulo é aquele que tem coragem de deixar o seu caminho. Nós estamos vivendo hoje um tempo, irmãos, e sem nenhum tipo de sensacionalismo, que existem muitos discípulos que querem ser como o mestre, mas que não querem deixar o seu caminho. Ser discípulo não é querer apenas. Aqui na igreja eu tenho certeza que todo mundo quer se parecer com Jesus. Mas a outra pergunta, que termina de moldar o caráter de um discípulo, é: você quer deixar o seu caminho? Deixar o seu caminho, querido, não significa você ter que abandonar o seu emprego, abandonar a sua família, não é nada disso. Deixar o seu caminho é você quer deixar aquilo que te impede de ser um discípulo. Nós precisamos entender isso. Que antes de eu querer ser um discípulo do mestre, eu preciso estar pronto para deixar o meu caminho. Jesus está lá no mar da Galileia e aqueles homens tiveram uma grande pesca. E o final do texto diz o quê? Você se lembra? E então deixaram tudo e ou seja, discípulo não é aquele apenas que quer se parecer com o mestre, mas é aquele que está pronto para deixar o seu caminho. Nesse tempo, tem muita gente, irmãos, que fala como crente, que vai à igreja, que louva a Deus, que participa de tudo, 99%. Lembrei de uma música aqui agora. 99% anjo, diz aí uma canção secular. Mas você não consegue obedecer a Deus. Esse tempo a gente tem que aprender a diferenciar o que é o número 38 e o número 40. Esse tempo a gente tem que ter os nossos olhos abertos para dizer: essa tinta parece muito com branco, mas ela tem 1% de preto. Eu trabalho muito na frente do computador. E esses dias eu vivi uma experiência muito interessante.
fazendo um trabalho, coloquei lá uma cor azul. E saí para atender o telefone. Quando eu voltei, eu olhei o monitor um pouco na diagonal. E aquela cor azul não era a mesma. E eu sabia por que não era a mesma. Mas isso o Espírito Santo, de uma certa forma, me deu uma lição. Eu saí da diagonal e entrei de frente. E ali eu vi o azul na cor que ele realmente era. O que quer dizer isso? Se você não se alinhar, querido, você nunca vai enxergar o que você precisa realmente ver. Nós queremos ser discípulos do Mestre. Mas a primeira coisa que nós precisamos aprender a querer antes de ser discípulo do Mestre é querer deixar o nosso caminho. Para ficar a palavra, nós precisamos aprender a deixar o nosso caminho. E quando envolve deixar o nosso caminho, nós precisamos estar prontos. Porque nascemos de novo, ouvimos a voz do Espírito Santo, e então somos capazes de obedecer a palavra. Tenha esse tempo, sensibilidade, direção de Deus, para você falar assim: opa, nós vamos ter aqui, dia 28 de agosto, o Congresso da Família, e um dos temas de uma das palavras que serão ministradas pelo pastor Assis vai ser essa: todo sucesso vale a pena? Porque tem muitas coisas que é sucesso, que é na verdade uma grande armadilha. Vai ser falado sobre a vida de Davi, o rei Davi. Um sucesso fora de casa e um fracasso dentro de casa. Nós precisamos olhar para isso. A gente precisa hoje ter sensibilidade e atenção à voz do Espírito Santo para dizer o quê? Isso tem alguma coisa que Deus está incomodando meu coração. Irmãos, o povo mudou. As coisas mudaram. As necessidades são as mesmas, com aparências diferentes. Mas que diante de tudo isso, que fique a palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Queria orar por você, abençoar a sua vida. Você vai se colocar de pé. Eu ontem estava aqui na igreja, na consagração, e li a carta em Apocalipse, capítulo 3, quando o Senhor Jesus fala a João em Patmos sobre a igreja em Filadélfia. E ele fala duas vezes. Apesar de pouca força, guardaste a minha palavra. E lá mais à frente ele disse: guardaste a minha palavra perante a perseverança. Queridos, muitas vezes, para nós sermos discípulos, nós temos que estar preparados para abandonar o nosso caminho, para abandonar a nossa dificuldade de obedecer. Pastor, mas tem isso aqui que parece, né? Hoje a gente vive nesse mundo, o mundo do paralelo, o mundo do similar, que em algumas áreas, eu confesso, serem até muito importantes. A área dos medicamentos, você imagine, se só tivessem os medicamentos originais, muita gente que não poderia comprar.
Pastor, tem esse pneu aqui, ó, o original custa 300, mas esse aqui, ó, custa 60 reais. Aí você pensa, é preto, é redondo, também tem desenho, roda. Aí você põe a sua família dentro do carro, vai descer a serra. Aí você vai ver a diferença. Aonde está a diferença? Que o original, quando passa pelo fogo, ele obedece, ele suporta. Que fique a palavra, irmãos. Que fique a palavra. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai eterno, nesse tempo, Senhor Deus, de coisas muito similares, muito próximas, que o nosso coração esteja preparado para que fique a palavra. Talvez nós vivemos inúmeras situações na nossa vida em que nós somos convencidos pelos bombardeios da caminhada, pelas pressões da vida, a escolher aquilo que mais parece e que me exige menos obediência. Mas que nessa manhã a tua palavra, assim como foi com os discípulos no caminho de Emaús, venha voltar a aquecer o nosso coração. Que a tua palavra venha, Senhor Deus, voltar a dirigir a nossa vida e nos fazer, Senhor Deus, pessoas simples, grandes seguidores do Mestre, grandes seguidores de Cristo Jesus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Fala ao nosso coração, que talvez seja a nossa prioridade, ó Pai, nascer de novo, ouvir a voz do Teu Espírito, manifestar o fruto do Teu Espírito em nosso caráter. Fala conosco, Pai. É a oração que eu faço nesta manhã de crescimento, de maturidade. Que, Senhor Deus, a Tua palavra não seja saqueada do nosso coração. Que este domingo seja realmente do Senhor Jesus. É a oração que eu faço junto com a tua igreja, em o nome de Jesus Cristo. E que todos digam amém e amém. Antes de você ir embora, tenha coragem de dizer para o seu irmão: meu irmão, que fique a palavra na sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente. E até logo mais.